Então, gente, dando sequência aqui à aula, né, de Direito Processual Civil, né, vamos ver aqui partes e procuradores, porque é uma matéria que, assim, 50% das questões em tribunais são partes e procuradores. Então, vamos aí ter uma sequência dividida em 4 aulas, mais exercícios. Vamos pegar aí 60 a 80 exercícios de partes e procuradores para poder fixar bem no teu sangue, no teu coração, para não deixar passar nenhuma questão de partes e procuradores. Cai bastante aí nos tribunais. Então, seguindo aí, né, vamos ver os pressupostos processuais de capacidade. Quais são os pressupostos processuais de capacidade? Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Então, ó, os pressupostos processuais de capacidade é o quê? Para você entrar no processo, né, você tem que ser parte, estar em juízo e a capacidade postulatória. Então tá aqui, né, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Então tá aqui, né, os pressupostos processuais de capacidade. Capacidade de ser parte, autor e réu. Capacidade de estar em juízo. Então, a pessoa tem que ter a capacidade de estar em juízo. Às vezes é uma criança que ela tem a capacidade, né, de ser parte, mas para estar em juízo, o seu representante legal. E a capacidade postulatória pelo seu advogado. Então, vamos ver cada uma delas aí. Vamos destrinchar bem essas capacidades. A relação processual travada entre juiz, autor e réu. Esta relação só irá se desenvolver de forma válida, de forma regular, se alguns pressupostos estiverem presentes. Então, tá ali, né, uma relação processual travada entre juiz, autor e réu. Então, tem para se desenvolver de forma válida, de forma regular, temos alguns pressupostos que devem estar presentes. Quais são os pressupostos? Capacidade de ser parte, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Então, a relação que irá desenvolver de forma válida, né, alguns pressupostos têm que estar presentes. Quais são? Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Vamos ver a capacidade de quê? Capacidade de ser parte. Então tá aqui, né? Capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte, autor ou réu. Então a capacidade de ser parte. Quem pode ser parte? O autor ou o réu. Um dos dois pode ser parte. É a aptidão para figurar como parte. Tá aqui, a aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Então, a capacidade de ser parte é a aptidão de figurar como parte em um dos polos da relação processual, autor ou réu. Um dos dois vão ter a capacidade de ser parte. Pode ser parte todo aquele que tiver a capacidade de direito. Então tá aqui, né? Pode ser parte todo aquele que tiver a capacidade de quê? De direito. Então o artigo 1º e 2º do Código Civil, ele nos diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então tá aqui, né? Toda pessoa. E aqui ele não restringiu, né? A pessoa pode ser física ou pessoa jurídica. Então toda pessoa é capaz de quê? De direitos e deveres na ordem civil. Então pode ser parte todo aquele que tiver o quê? Capacidade de direito. Então o artigo 2º nos diz: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento de vida. Então a personalidade civil da pessoa física começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então está na barriguinha da mamãe, ele já tem direito de nascer com vida. A pessoa jurídica também tem a capacidade de ser parte, também possui capacidade de direito. Uma criança recém-nascida de capacidade de ser parte no processo. Então uma criança recém-nascida, ela pode ser parte no processo. Ela tem a capacidade de ser parte no processo. Então uma criança recém-nascida, né, nasceu com vida, adquire personalidade jurídica. Logo tem a capacidade de ser parte no processo. Beleza? Imaginemos que o pai não está prestando em dar alimentos para esta criança, como deveria ser. Esta criança pode ser o quê? Autor em uma ação de alimentos.
Então a criança ela pode ser autora numa ação de alimentos, porém ela não terá a capacidade de estar em juízo, mas ela tem a capacidade de ser parte. Como ela não tem a capacidade de estar em juízo, ela deve ser representada por quem? Por sua mãe. Beleza? Aqui então, ela não tem a capacidade de estar em juízo. Então uma criança recém-nascida, ela tem a capacidade de ser parte, porém ela não tem a capacidade de estar em juízo. Porém, entretanto, ela deve ser representada por sua mãe. Então qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, então tá aqui, né? Qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, mesmo sendo incapaz ou menores, poderão ser parte. Então, qualquer pessoa natural ou jurídica, a pessoa jurídica pode ser tanto de direito público quanto de direito privado, mesmo a pessoa natural sendo incapaz ou menor, ela poderá ser parte no processo. Quando falamos em pessoa jurídica, esta pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Seguindo aqui, os entes despersonalizados, em regra, não têm capacidade de ser parte. Então, olha aqui, informação importante. Os entes despersonalizados, em regra, não têm a capacidade de ser parte. Então, em regra, os entes despersonalizados não têm a capacidade de ser parte. Então, em regra, não tem capacidade de ser parte. O ente despersonalizado, ele não tem capacidade de ser parte. Porém, entretanto, todavia, não tem personalidade, né? Não é pessoa jurídica e nem natural. Olha aqui, ó. Não é pessoa jurídica e nem natural. Não tem personalidade. Não são sujeitos de quê? De direitos e obrigações. Então, os entes despersonalizados, em regra, não têm capacidade de ser parte, não tem personalidade, não é pessoa jurídica e nem natural, e não são sujeitos de direitos e obrigações. Consequentemente, não terão a qualidade de se colocar como parte no processo. Então, os entes despersonalizados, em regra, não têm a capacidade de ser parte, não tem personalidade, não é pessoa jurídica e nem natural, não são sujeitos de direitos e de obrigações. Consequentemente, não terão a qualidade de se colocar como parte no processo, os entes despersonalizados. Porém, entretanto, todavia, no entanto, temos a exceção em relação aos entes despersonalizados. Então tá aqui, né? A exceção em relação aos entes despersonalizados. Então nós temos a exceção. Vamos marcar aqui, né? A exceção em relação a quem? Aos entes despersonalizados. Na qualidade de quê? De parte. Na qualidade de parte. Então, os entes despersonalizados, nós temos algumas exceções aí em relação à qualidade de parte. Existem situações que a lei outorgou a possibilidade de quem? Dos entes despersonalizados serem parte. Então, a lei, em algumas situações excepcionais, outorgou a possibilidade dos entes despersonalizados de serem parte. Eles não têm personalidade jurídica, nem capacidade judiciária. Voltando. Eles terão personalidade judiciária, eles terão uma capacidade judiciária. Então, aqui, a exceção dos entes despersonalizados, na qualidade de parte, nós temos algumas situações em que a lei outorga uma possibilidade deles serem partes. E por outorgar deles serem partes, eles terão personalidade judiciária e capacidade judiciária, que não se confunde de capacidade de ser parte, não se confunde de ter personalidade, não se confunde de ser pessoa jurídica ou natural, e nem ser sujeito de direitos e obrigações. Eles terão personalidade judiciária, eles terão capacidade judiciária. Justamente o que precisa para ser parte em uma relação processual. Embora não tenha capacidade de ser parte,
não têm a capacidade de ser parte e não são sujeitos de direitos e obrigações. Não têm a capacidade de ser parte, não têm personalidade jurídica e não são sujeitos de direitos e obrigações. Eles têm a personalidade judiciária, capacidade judiciária, beleza? Totalmente diferente. Então a Polícia Militar é um órgão que integra o Estado. Então a Polícia Civil, o Bombeiro, Polícia Militar são órgãos que integram, né, o Estado. Logo, o ente despersonalizado, né? Então não entra com uma ação contra a PM, e sim contra o Estado. Então uma pessoa, né, tem lá um problema com a PM, com a Polícia Civil, com o Bombeiro ou com o SUS, né, ali do Estado, e fala: ah, vou entrar contra aquela escola pública, vou entrar com uma ação contra a PM. Não, você não entra com uma ação contra a PM. Você não entra com uma ação contra o Bombeiro ou contra a Polícia Civil. Você entra com ação contra o Estado. Beleza? Esses órgãos são órgãos o quê? Despersonalizados. Sem personalidade jurídica. Eles têm personalidade judiciária. O Ministério Público não vemos como parte na relação processual. Então tá aqui, né? O Ministério Público não vemos como parte na relação processual. Em regra, este só será parte para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Então o MP só será parte para a defesa de suas prerrogativas institucionais. O Ministério Público não vemos como parte na relação processual. Às vezes está ali, né? Numa relação penal, né? Numa relação penal, temos ali o Ministério Público, o réu e o juiz, né? Então, em regra, este só será parte para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Sujeito A foi atropelado pelo carro de um membro do Ministério Público ali, né? Então ele foi atropelado, tá faltando aí, depois eu vou colocar. Ele foi atropelado pelo carro do Ministério Público ali em serviço. A ação não será movida contra o Ministério Público, e sim contra o Estado. Por quê? Porque o Ministério Público é um órgão estatal, é um órgão do Estado. Então o sujeito A foi atropelado pelo carro do Ministério Público. Tá ali o carro da GAECO, foi lá, né? E atropelou o cara. Então a ação não vai ser movida contra o Ministério Público, e sim vai ser movida contra o Estado. A ação civil pública é uma prerrogativa que a Constituição Federal deu a possibilidade do Ministério Público para mover esta ação para defender um interesse coletivo. Então, a ação civil pública ela é uma prerrogativa que a Constituição deu a possibilidade para quem? Para o Ministério Público mover a estação para defender o interesse o quê? O interesse coletivo. Então a ação civil pública é uma prerrogativa que a Constituição deu essa possibilidade ao Ministério Público para mover a estação para defender o quê? O interesse coletivo. Então, exemplo, uma empresa despesa os resíduos causando danos ao meio ambiente, o MP poderá ajuizar uma ação contra esta empresa, né? E será parte, pois está defendendo as suas prerrogativas institucionais que a Constituição lhe outorgou. E será parte, pois está defendendo suas prerrogativas institucionais. Função do MP, pois a Constituição outorgou esta possibilidade. Mesmo assim, no lugar rodeado por prédio, né? Tá lá uma empresa que faz uma queimada lá e fica espalhando fuligem, né? Então, pode ser movida uma ação civil pública. O Ministério Público pode mover essa ação pelo interesse da coletividade da sociedade, né, em relação a essa fuligem, e o MP será parte defendendo suas prerrogativas institucionais que a Constituição lhe outorgou. Beleza? Então o Ministério Público é parte quando defende suas prerrogativas institucionais quando a Constituição lhe outorga. O Ministério Público poderá ser parte de uma ação civil pública na ação civil de improbidade administrativa. Pode ser parte para destituir o poder familiar de pais que maltratam as crianças. Então, quando tem um processo, né, em relação que tem a criança, o Ministério Público se mete no meio. Então, o Ministério Público poderá ser parte na ação civil pública, na ação civil de improbidade administrativa, para poder ser parte, pode ser parte para destituir o quê? O poder familiar, né?
o pátrio poder daqueles pais que maltratam a criança. Então, para exercer suas prerrogativas, o quê? Institucionais. Para exercer suas prerrogativas institucionais, o Ministério Público poderá ser parte numa ação civil pública e na ação civil de improbidade administrativa. O condomínio, ele poderá ser parte. Este não é uma pessoa jurídica. O condomínio não é pessoa jurídica, e sim uma ficção. Ele tem um CNPJ para quê? Para o controle do fisco. Então tá ali, né, o síndico na função ali do administrador do condomínio. O condomínio, ele não pode ser parte no processo, né? Então ele não é uma pessoa jurídica. Então, voltando, o condomínio, ele pode ser parte do processo, mas o condomínio não é pessoa jurídica, mas pode ser parte no processo, mas não é pessoa jurídica. Tem CNPJ para controle do fisco, mas o condomínio é um ente despersonalizado. Ele tem a capacidade judiciária, beleza? Tem a capacidade judiciária. Logo, o condomínio tem a capacidade judiciária. Ele pode ser parte porque ele tem a capacidade judiciária. Ele é um ente despersonalizado, não é pessoa jurídica. Entretanto, poderá o quê? Ser parte na relação processual, porque ele tem a capacidade judiciária. Por quê? Porque a lei outorgou essa possibilidade ao condomínio de ser parte no processo, e nós vamos ver essa possibilidade. O espólio não é pessoa jurídica. Também é uma ficção jurídica. É um agrupamento de bens deixado por falecido. O espólio não é pessoa jurídica. O espólio não é pessoa jurídica. É uma ficção jurídica. É um agrupamento de quê? De bens deixados pelo falecido, né? Então, o espólio não é pessoa jurídica. Exemplo: A tem um crédito para receber de B, porém B morreu. A não poderá mover uma ação contra o falecido. Por quê? Ele deixou de ser pessoa. Extingue com ele ali todos o quê? Os direitos, a capacidade dele. Então, extingue com a morte o que? Aqui, ó, extingue com a morte a capacidade. Logo, A moverá uma ação contra o espólio de B. O espólio não é a pessoa, mas sim um acervo patrimonial deixado pelo falecido, e não é a pessoa, mas terá personalidade judiciária. Não é a pessoa, mas o espólio terá personalidade judiciária, personalidade de ser parte, que também a lei outorgou ele ter personalidade judiciária para ser parte no processo, o espólio. Massa falida. Massa falida é uma sociedade empresária que faliu, deixou um acervo, né, uma massa de bens, logo não cobra mais da sociedade, e sim da massa falida, deixado por aquela empresa, né? Então, né, vai em uma universidade, né, de muita com um nome muito grande, né, muito antiga, e ela acaba falindo, né? Então ela deixa ali, né, um acervo para quê? Para os credores, né, poderem receber algo em relação a essa massa falida. Então tá aqui, né, condomínio, espólio. Estes sujeitos não são pessoas, são entes despersonalizados. Aqui, são entes despersonalizados. Porém, entretanto, todavia, no entanto, a lei outorgou o quê? A possibilidade de colocarem o quê? No polo da relação processual. Então a lei, mesmo sendo ente despersonalizado, deu a possibilidade de ser parte, de ter a capacidade judiciária. Eles não terão personalidade jurídica, nem direitos e obrigações, e sim a capacidade o quê? Judiciária de estar em juízo. Então não confundir a capacidade de ser parte com capacidade judiciária. A capacidade judiciária é para esses entes despersonalizados que não têm personalidade jurídica, não têm direitos e obrigações, mas possuem o que? A personalidade jurídica para poder ser parte. Por quê? Porque a lei outorgou essa possibilidade para esses entes despersonalizados, que vamos ver cada um deles. A sociedade ou associação. Sociedade ou associação sem personalidade judiciária. Aqui, né?
sem personalidade judiciária. Então, a sociedade ou associação sem personalidade judiciária, quando uma pessoa inicia uma atividade empresarial, mas sem ter registrado a empresa, porém não existe a pessoa jurídica, né? Então, tá ali uma sociedade, uma associação, e quando a pessoa inicia uma atividade empresarial, ela não registra para quê? Para não ter o quê? Para não ser parte, para não ter a capacidade de ser parte, e quando fizer algum M, não entrar na relação processual. Olha, você vê a má fé, né, da pessoa quando cria uma sociedade, uma associação, né, quando não registra, né, uma atividade empresarial. Então, porém, não existe a pessoa jurídica. Esta empresa poderá ser parte. O sujeito não pode se beneficiar da própria torpeza, princípio geral do direito, né? Pode sim entrar com uma ação contra uma sociedade irregular. Ela não tem personalidade jurídica, não tem personalidade, né? Ela não vai ter personalidade. Sem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado, e a lei possibilita o quê? De ser parte. Então, a sociedade ou associação, né, sem personalidade, a pessoa inicia uma atividade empresarial, mas ela não registra a empresa. Para quê? Para não ter o quê? A capacidade de ser parte. Então, o cara não tem capacidade de ser parte, então não entra no polo da relação processual. Então, por engano, a empresa poderá ser parte sim, pode entrar com uma ação contra uma sociedade irregular, sem personalidade jurídica, é um ente despersonalizado, mas a lei possibilita ser parte. Então tá aqui, né, o artigo 75, ele nos diz o seguinte, né? Serão representados em juízo, ativo e passivamente. Então serão representados em juízo, ativa, né, no polo ativo, ou no polo passivo. Então tá aqui, né? A União, por quem? Pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante o órgão vinculado. Então a União vai ser representado pela Advocacia Geral da União, diretamente ou por algum outro órgão vinculado. O Estado e o Distrito Federal serão representados por quem? Por seus procuradores. O município será representado por quem? Por seu prefeito e por seu procurador. Por que que o município ele é representado pelo prefeito e o Estado e o Distrito Federal não é representado pelo governador? Porque há cidades com prefeituras muito pequenas que não fizeram concurso para procurador. Então, há cidade que ali não tem a necessidade de ter procurador. Haja vista que é necessário sim, mas o prefeito não faz o concurso para procurador. Então, a lei possibilitou o município aí ser representado pelo seu prefeito. Vai lá, ele contrata um escritório de advocacia. A autarquia, né? A fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Então, a autarquia, a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. A massa falida será representada pelo administrador judicial. A massa falida será representada pelo administrador judicial. A herança jacente, a herança jacente ou a vacante serão representadas por quem? Por seu procurador. Então, a herança jacente ou a herança vacante será representada por seu procurador. E o espólio será representado por quem? Por seu inventariante. O espólio será representado pelo seu inventariante. A pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos os designarem, ou não havendo essa designação, por seus diretores. Então, a pessoa jurídica, né, as empresas, pessoa jurídica, por quem os seus respectivos atos constitutivos os designarem, tá? Porém, aqui, não havendo essa designação, por seus diretores. Então, primeiro, a pessoa jurídica será representada por quem ali os seus respectivos atos constitutivos os designarem. Não tendo essa possibilidade nos atos constitutivos, serão representadas por seus diretores. A sociedade e as associações irregulares e outros entes organizados sem personalidades jurídicas. Então, a sociedade ou associação irregular
Outros entes organizados sem personalidade jurídica serão representados pela pessoa a quem couber o quê? A administração de seus bens. Será representado por quem? Por quem couber a administração de seus bens. Então, a sociedade e a associação irregular, outros entes organizados sem personalidade jurídica, será pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira vai ser representada por quem? Pelo gerente, pelo representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então tá aqui, né? Pelo gerente, pelo representante ou administrador de sua filial. Então tá aqui, né? O condomínio será representado pelo administrador ou pelo síndico. O condomínio será representado pelo administrador ou pelo síndico, né? Então o condomínio ele tem tanto o administrador quanto ele tem a possibilidade de ter o síndico. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Então tá aqui, né? Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo. Tá aqui, né? Vamos botar a cruz de Malta. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica, a sociedade ou associação e essas sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Então, a sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. O que está falando aqui? A minha sociedade ela está irregular. Não posso ser parte. Não poderá opor o que? Irregularidade de sua constituição quando ela for demandada. Beleza? Então, parágrafo 3º. O gerente da filial ou agência presume-se o quê? Autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Então, o gerente da filial ou agência presume-se o quê? Autorizado. Então, o gerente da filial ou o gerente da agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber a citação para qualquer processo. Beleza? Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores, em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então tá aqui, né? Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromissos recíprocos para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Já a capacidade processual, então vamos ver aqui, ó, já acabamos a capacidade de ser parte. Vamos entrar na capacidade processual. É a aptidão para agir em juízo. Então a capacidade processual é a aptidão para agir em juízo. Então toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem a capacidade para estar em juízo, conforme reza o artigo 7º do Código de Processo Civil. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então vamos lá. Já a capacidade processual é a aptidão para agir em juízo. Capacidade processual é a aptidão para agir em juízo. Então toda pessoa que se acha no exercício de seus direitos tem a capacidade para estar em juízo, conforme o artigo 7º. Então vamos a ele. De novo, é assegurada quem?
as partes, paridade, igualdade, em quê? No tratamento em relação ao exercício de quê? De direitos e faculdades processuais. Tanto o autor e réu têm os direitos e as faculdades processuais. Vai dar um direito para um, vai dar um direito para outro. Aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicações de sanções processuais. Competindo o quê? Competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, né? Ampla defesa, o contraditório. E o artigo 71 nos diz o seguinte: o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Então tá aqui, o incapaz, ele será representado ou ele será assistido por seus pais, pelo tutor ou pelo curador. Então o incapaz será representado ou assistido por seus pais, pelo tutor ou pelo procurador, pelo curador. Então nós temos aquele macetinho, né, do RIA, lembra lá, né? O macetinho do RIA. Então tá aqui, né? O relativamente incapaz, ele será o quê? Assistido. Então, o relativamente incapaz, ele será o quê? Assistido. E o absolutamente incapaz, ele será o quê? Representado. Então, o absolutamente incapaz, ele será representado e você não erra mais isso. Então, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, pelo tutor ou pelo curador. Você faz o macetinho do RIA. O relativamente incapaz, ele será assistido. E o absolutamente incapaz, ele será representado. Capacidade de estar em juízo. Estamos aqui. Capacidade de estar em juízo é a capacidade de atuar ou participar ativamente no processo. A capacidade de estar em juízo é você ter a capacidade de estar ali em juízo, de capacidade de participar ativamente no processo, né? De praticar os atos processuais, né? De poder passar uma procuração para o advogado, fazer um acordo como parte contrária, assinar documentos, passar recibos. Só quem pode fazer isso são as pessoas maiores e capazes. Então tá aqui, né? Capacidade de estar em juízo é a capacidade de quê? Capacidade de atuar, de participar ativamente no processo. Praticar os atos processuais. Praticar os atos processuais. Poder passar uma procuração, fazer um acordo, assinar documentos. E só quem pode fazer isso são as pessoas o quê? Maiores e capazes. Uma criança, apesar de ter capacidade de ser parte, porém não tem a capacidade de estar em juízo. E ela será representada por sua mãe ou por seu pai, tutor ou curador. De praticar os atos processuais, então os menores não podem. Os menores ou incapazes, tá aqui, né? Os menores ou incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Curador especial. Vamos à figura do curador especial. Ele entra no processo sem esperar. Curador especial. Por isso tem esse nome aqui, ó. Especial. Por que que ele é um especial? Curador especial. Ele entra no processo sem esperar. Então o curador especial, ele entra, opa, entrei. Para representar uma pessoa em desvantagem no processo de incapacidade. Então ele entra no processo sem ali, na hora. Ele representa uma pessoa em desvantagem no processo de incapacidade. Chamado de especial para diferenciar o quê? Do curador do direito civil. Por isso ele é um curador especial para fazer a diferença do curador ali do direito civil. A lei processual brasileira, buscando garantir o quê? Os princípios da isonomia, do devido processo legal, dispõe da figura do quê? Do curador especial para tutelar os interesses de quem? Da pessoa, impossibilitando a prolação de sentença sem sua participação na lite com o devido espaço de ampla defesa e o contraditório. Então, ó, os princípios da isonomia e do devido processo legal dispõem da figura do curador especial, princípio da isonomia e do devido processo legal,
dispõe da figura do curador especial para tutelar os interesses da pessoa, impossibilitando a prolação de sentença sem a sua participação na lide, com o devido espaço de ampla defesa e contraditório. Ressalta-se que, além dos casos previstos no artigo 72 do CPC, o juiz também nomeará o curador especial ao ausente, caso não tenha. Então aqui, ó, ressalta-se também nos casos previstos do artigo 72, o juiz também nomeará um curador especial para o ausente, se ele não tiver. E ao interditando, caso este deixe de constituir o advogado, também será nomeado o quê? Um curador especial. Então, o curador especial, ele pode ser nomeado ali para o ausente e para o interditando. E também para quem? Para uma pessoa em desvantagem no processo de incapacidade, né? Interditando o ausente. Artigo 72. O juiz nomeará um curador especial. Vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande, tá vendo a cruz de Malta, porque cai. Então temos que estudar. Para você que gostou, deixe seu like, não sai daí não, vou tomar uma água e já volto já.